Nós vamos agora, mês de abril, culto de estudo e oração da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, todas às 19h30. No mês de abril, nós estaremos falando sobre o Evangelho de Marcos. Em março falamos sobre Mateus. Em abril agora Marcos. Na sequência Lucas e João, maio e junho. Para fecharmos, né, os evangelhos. E amados, o estudo desse evangelho é um estudo de uma forma panorâmica, como se nós estivéssemos vendo os evangelhos de uma parte de cima, superior, com um helicóptero, com drone, né? Agora a moda é drone, né? Como se nós estivéssemos sendo abençoados, mas tendo uma ótica por cima. Ser abençoado é um motivo, e o segundo motivo é para incentivar nós depois entrarmos e nos aprofundarmos nos evangelhos, nesse mês de abril, Marcos. Então eu peço que a gente abra as nossas Bíblias em Atos 12. Atos, capítulo 12. Estarei lendo o verso 11, os versos 11 e 12 de Atos 12. A palavra do Senhor diz o seguinte: Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos por essa palavra, que é a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que as nossas mentes e os nossos corações estejam cativos a receber a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus oramos. Há uma outra passagem também que eu gostaria de ler com você, também em Atos, no capítulo seguinte, capítulo 13, verso 13, que diz o seguinte: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Muito bem. Os evangelhos, todos os 4 evangelhos, eles são livros biográficos que retratam o quê? Nascimento de Jesus Cristo, vida de Jesus Cristo, todos os ensinamentos de Jesus Cristo, os principais sermões, os principais milagres, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Todos eles tratam da biografia de Jesus Cristo, do Verbo que se fez carne, do Deus encarnado, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, apresentando-o de formas diferentes à sua igreja, a povos, mas de forma geral, tendo sempre, evidentemente, o caráter de nos abençoar e apresentar Jesus Cristo. Em todos eles, igreja, em todos eles, percebemos, verificamos que é um relato real e verdadeiro, onde Jesus Cristo se apresenta num sacrifício
vicário, ou seja, ele substituiu a mim e a você, pecadores. Ele mesmo se entregou à cruz, ele mesmo se entregou à morte, para que ele mesmo e só ele tirasse o pecado do mundo, através da nossa fé, quando o elegemos, quando o entendemos, quando nos arrependemos e consideramos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Amém? Isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça. Não é? Isso tem que ficar de uma forma absoluta na nossa cabeça. Por quê? Não é? Porque nós vamos ver, principalmente hoje em Marcos, que os evangelhos evidentemente têm um caráter evangelístico, para alcançar vidas. Ele abençoa, amém? Ele nos abençoa, ele abençoa os filhos de Deus, mas nos dá ferramentas, nos dá condições para evangelizar. Bom, quando lemos e acabamos de ler agora Atos 12, Atos dos Apóstolos, que mostra toda a trajetória da descida do Espírito Santo e as viagens do apóstolo Paulo, bem como os sermões e as primeiras conversões do apóstolo Pedro, a gente observa aqui quem é Marcos, quem escreveu o Evangelho de Marcos. Como nós podemos observar em Atos 12, na verdade ele se chamava João Marcos. E logo após Pedro ser liberto pelo anjo, né? Lembra dessa passagem, amados? Que Pedro estava na prisão, não é? E um anjo o liberta os que estavam, não é, com Pedro. E ele, depois que é liberto, ele vai para a casa de quem? De Maria, mãe de João Marcos. Não é? Mãe de João Marcos. E que nessa passagem que nós acabamos de ler, eles estavam o quê? Orando. Como diz a palavra, com muitas pessoas o quê? Congregadas. Isso denota o quê? Um culto caseiro, né? Um grupo. Coisa linda isso. E aqui um grupo considerável, culto nos lares, não é? Nós, graças a Deus, voltaremos com os nossos, ainda que online, não é? Para a gente, não é? Aprender cada vez mais, nos preparar, né? Mas João Marcos já era um crente, né? Já era um homem, né? que falava da palavra e que utilizava a sua casa para ter um grupo de comunhão. Dessa forma, João Marcos, ele testemunhou muitos e muitos fatos ocorridos na igreja primitiva, principalmente em Jerusalém. Embora ele, João Marcos, ele não fosse o quê? Um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus Cristo. Mas veja, amigo de Pedro. Né? Pedro saiu, não é, da prisão, já correu para a casa de João Marcos. Além disso, Marcos, como a gente pôde ler em Atos 13, aqui como João, esse João é João Marcos, né? Eu fiz questão de colocar esse verso também, porque esse João é João Marcos, é Marcos. Ele teve uma oportunidade também de viajar, né? Ainda que não em toda a viagem, ele não participou de toda a viagem, com quem? Simplesmente com o apóstolo Paulo. Né? Então, Marcos, ele fazia parte dessa liderança, ele fazia parte, não é? Desses ministros, desses pastores, né? Cujo objetivo era o quê? Levar a palavra do Senhor. E Marcos, além de viajar com Paulo, ele também era o quê? Sobrinho de Barnabé. Barnabé quem era? Ele foi um dos líderes, um dos principais líderes da igreja primitiva.
Além disso, né, como a gente pode ver, ele tinha muita intimidade com Pedro. E Pedro, muito provavelmente, tenha sido o pai da fé de Marcos. Ele tinha um relacionamento muito íntimo com Pedro. Eu separei aqui um verso que prova isso, que comprova isso. Eu estarei lendo agora 1 Pedro 5,13, que diz: aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz meu filho Marcos. Não é? Marcos, é o Marcos. Né? É o Marcos, seu filho. O filho na fé, não era o filho verdadeiro dele. Né? Mas Pedro tinha tamanha intimidade com Marcos, que chamava Marcos, João Marcos, de seu filho. E ele era um evangelista. Participava de missões, participava dos grupos de comunhão, participava das pregações, ele levava a palavra do Senhor. E, como a gente pode relatar, estava muito bem sempre acompanhado, estava sempre acompanhado. Ora com Pedro, ora com Paulo, ora com Barnabé, né? Participava dessa liderança. Amém? Isso é importante nós entendermos. Né? Que apesar de ele não ter sido um discípulo, ele era um líder, ele era um ministro, ele era um evangelista, ele tinha esse ministério evangelístico. Bom, a data exata que o Evangelho de Marcos foi escrito, não conhecemos. Né? Supõe-se que do ano 65 a 68, chegando perto do ano 70, depois de Cristo. Mais uma vez, os evangelhos foram escritos antes do ano dos 70, ano do quê? Da queda de Jerusalém. Tá certo? Então, mas por quê, pastor? Porque há evidências que se tivesse ocorrido depois do ano 70, com certeza haveria o quê? Relatos, e não houve relatos, tá certo? Então, isso é concluído por estudos, por teólogos, enfim, estudantes, né, mais aprofundados da Bíblia, arqueólogos, que o Evangelho de Marcos tenha sido escrito por volta entre 65 e 68. Bom, o contexto do Evangelho de Marcos é geralmente associado a Roma. Por quê? Isso nós vamos ver mais para frente. Hoje eu só quero dar esse relance. Por quê? Porque em Roma havia uma quantidade considerável de cristãos. Aqui nós estamos falando que a igreja primitiva, ela já tinha aí aproximadamente 35 anos de vida, não é? Então, ela foi escrita não só para os romanos não convertidos, mas para que os romanos convertidos tivessem esses estudos para poderem o quê? Evangelizar. Porém, o grande propósito do Evangelho de Marcos era contar o quê? As boas novas de Jesus Cristo. Né? E Marcos, eu gostaria que você abrisse o Evangelho de Marcos 1:1. Capítulo 1, verso 1 de Marcos, eu estarei lendo. Isso já é claro quando Marcos inicia o quê? O seu Evangelho. Marcos 1. Só vou ler o verso 1. Ele diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele já vai apresentando quem? Jesus Cristo. Evangelho, boas novas. Jesus, Yahvé salva. Tá certo? Deus salva. Cristo, Messias ungido, Filho de Deus, já retratando o quê? Lembra que a gente falou isso de Mateus? Né? Filho de Deus retratando o quê? O caráter de Deus, o caráter do Filho de Deus. Então, amados, Marcos, ele não tem rodeio, ele vai direto ao ponto. Ele é o quê? Um evangelista nato.
Porque ao contrário dos outros evangelhos, Mateus, Lucas, que começa com o nascimento de Jesus, não é? E João apresenta o verbo encarnado, Marcos ele é o quê? Direto. Esse é o evangelho, não é? De Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós podemos perceber isso quando a gente começa a se aprofundar nesse evangelho, que esse evangelho grande parte dele, o evangelho de Marcos, é falado em cruz e ressurreição. A mensagem central, cruz, que quer dizer o quê? Sacrifício, o sacrifício vicário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para o quê? Para haver o quê? Conversão e ressurreição. Nós já vimos isso, amém, igreja? Que a ressurreição ela faz parte do quê? Do contexto de salvação. Se Jesus Cristo não tivesse sido ressurreto, se ele não estivesse vivo entre nós, não haveria como nós o recebermos como Senhor e Salvador. Então, você vai notar, quando você se aprofundar, e não precisa se aprofundar muito, você lendo o Evangelho de Marcos, ele está colocando o quê? Cruz e ressurreição. Amém? Por que Marcos ele é importante? O Espírito Santo e o próprio Deus fez com que ele escrevesse esse Evangelho, mesmo não sendo, de novo, um dos apóstolos. Porque, como eu disse, Marcos ele era um evangelista. E eu coloquei aqui algumas características do evangelista, que é o que? O ministério de Jesus. E Deus deu uns para apóstolos, outros pastores, mestres, tá certo? Evangelistas, Então, quais as principais características do evangelista? Primeiro é o quê? Promover o diálogo. Então, quando o evangelista ele está evangelizando, ele quer mostrar a Jesus Cristo, não é só ele que fala. Não há monólogo. Ele quer o quê? Puxar da pessoa o quê? O que ele pensa. O que ele pensa de Deus. O que ele pensa de Jesus Cristo. Independentemente daquilo que a pessoa pensa. E ele está preparado para ouvir qualquer coisa. Não, eu não acredito. Isso é bobagem. Eu sou ateu, não acredito em Deus. Mas ele já estabeleceu o quê? Um diálogo. E o Espírito Santo do Senhor utiliza isso. É que quem tem uma linha mais de ensino, de pregação, de apostolado, ele vai direto, ele fala a mensagem, ele tá certo, não é assim? Ele já dá o sermão, O evangelista não. O evangelista, ele quer promover o quê? O diálogo. E ele, amados, ele tem certeza, e uma das características muito importantes do evangelista, ele sabe que o importante é o quê? É plantar. Uns plantam, outros colhem. Então não existe aquele desespero, não existe aquela necessidade urgente da pessoa começar a ouvir falar em Jesus Cristo e já aceitar Jesus. E não é de imediato. Então, o evangelista ele tem isso em mente. É lindo isso, Que às vezes o pastor, não é assim? Ele quer que, vamos fazer confissão de fé. Não, o evangelista não. Ele tem essa característica. Outra característica importante é um tratamento individual. Diálogo. Não tem pressa, mas é o quê? Individual. A pessoa se abre, tem oportunidade de se abrir. Então, Marcos, ele tinha essas características. Porque quando ele está no individual, o objetivo do evangelista, amados, eu digo evangelista, mas nós também como cristãos, e é por isso que eu estou abordando
esse assunto importante, essas características, para a gente ter um pouco isso em mente. Não é que às vezes a gente, né, vai muito direto, não é? Então, se nós tivermos isso em mente, por exemplo, um amigo, né, que você está conhecendo, né, uma pessoa nova, num relacionamento novo, você pegou amizade, é individual, né, tendo uma oportunidade de apresentar Jesus, mas dessa forma, né? E a nossa tarefa, e a tarefa do evangelista, isso é dele também, tá? Isso é dele, é construir amizades, né? Então, de novo, ele quer construir amizade, ele quer construir um nível de relacionamento para que na hora certa ele vai apresentar Jesus, né? Então, é importante nós sabermos isso, por quê? Porque às vezes a gente quer ir direto ao ponto. Às vezes a gente já quer apresentar Jesus, mas existe todo o quê? É todo um trabalhar de Deus. Amém? E que Marcos tinha isso, né? Antes de nós concluirmos esse primeiro estudo e orarmos, o meu primeiro pastor, ele era um evangelista, pastor Lucas, né? Hoje já está na glória. Mas eu me lembro que quando eu me converti na Igreja Ágape lá em Campinas, morando aqui em Indaiatuba, na outra semana ele estava aqui, né? Me visitando, ele, a Solange, um irmão nosso que hoje também é pastor, que estava começando um AME, um grupo de comunhão aqui em Indaiatuba, vieram me convidar para participar, minha família, né? Então foi, puxa vida, eu lembro disso com muito carinho, né? Porque não foi, não, você vai lá, não, foi uma olha, estamos começando, a gente gostaria, né? Puxa vida, que você fosse, né? Ouvir a palavra, sabe? Foi uma coisa bacana. Isso me motivou, nos motivou, a gente começou e não parou mais, graças a Deus. Por isso que eu dou muito valor a esses grupos dos lares, né? De comunhão, enfim. Porque aquilo acendeu no meu coração, no coração da minha família, o quê? Ouvir mais de Deus, né? Ouvir mais da palavra, conhecer mais, entender mais, não é? E tanto só uma observação, importante a gente saber disso. Eu me lembro, esse grupo durou, né, algum tempo, bastante tempo, né? E eu me lembro que no primeiro ano, amados, ele vinha toda quinta-feira, vinha de Campinas, na época ele tinha uns 70 anos. E eu me lembro que ele demorou alguns meses nas bem-aventuranças. Falando de quê? Do caráter, né? Caráter de Jesus, né? Então isso foi para mim foi muito enriquecedor, né? Me deu uma base muito grande, não é? E que em nome de Jesus a gente tenha também, não é, esse lado evangelístico, não é verdade? Não é? Esse lado de apresentar Jesus de uma forma, não é, conforme na unção, né, dos evangelistas, porque nós também somos evangelistas. Amém, igreja? Encerramos aqui, não é, o primeiro estudo de Marcos, né, com essa certeza, todos nós fomos chamados para o ID, né, para evangelizar, né, e que a gente, em nome de Jesus, tente, não é, de alguma forma promover o diálogo, né, cultivar amizades, né, amém? Eu sei que cada um tem uma personalidade, existem pessoas que são mais retraídas, outros mais expansivos, a gente sabe disso, isso é normal, né? Mas que em nome de Jesus o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, no meu coração, né? No coração da minha família, para a gente ficar atento a isso, amém? Não é? Então eu vou orar e depois a igreja tem liberdade de fazer a sua oração. Pai, em nome de Jesus, que privilégio. Privilégio que o Senhor nos dá nessa noite, Pai, de entender mais da sua palavra. Porque o Senhor levanta, Pai. O Espírito Santo do Senhor vai escolhendo, não é? Vai escolhendo as pessoas que têm coração aberto para falar de Ti, que Te conhecem. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor plante cada vez mais essa semente evangelística nos nossos corações.
assim como o Senhor plantou em Marcos, em João Marcos. Em nome de Jesus Cristo, que a gente crie mais amizades, mais pontes, que a gente, em nome de Jesus Cristo, fale mais do seu amor, fale mais do seu evangelho, principalmente agora, Pai, em tudo que estamos passando. Essa é uma grande oportunidade que a sua igreja tem, que nós temos, de apresentar Jesus Cristo, o príncipe da paz, aquele que cura, Pai, aquele que restaura. Começa, Pai, começa na minha vida, nas nossas vidas, na vida da liderança, na vida de todos dessa igreja. Faz a obra, Pai, completa a obra que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, que caia por terra nesse momento tudo aquilo que possa impedir, toda palavra maldita, tudo aquilo que possa impedir nós de falarmos mais o seu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, trabalha, Pai, trabalha na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. Temos muito ainda que aprender de Ti, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor renove a sua misericórdia das nossas vidas. Que nós sejamos cativos sempre à sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós realmente agradecemos. Amém.